Olá, este é o programa Dentro do Fato que vai ao ar na sua TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Eu sou o Madruga. E eu sou o Adir Seleski. E com muita honra nós temos aqui na nossa bancada o doutor Adilson Alves, ele que é sociólogo com doutorado em ciências humanas. Vamos aqui falar juntos sobre eleições de 2012, tendo que o Brasil agora no dia 7, em todos os municípios da Federação Brasileira, passou por um processo democrático eleitoral, onde todos os eleitores foram para suas urnas para eleger prefeitos e vereadores. Doutor, sinta-se à vontade aqui no nosso programa e para a gente começar o nosso debate, a nossa conversa, precisamos analisar um pouco sociologicamente qual é a avaliação que o senhor tem sobre as eleições, esse processo democrático, o ato de exercer a cidadania. Boa noite Adir, boa noite Madruga. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né, nesse encontro, tentar fazer análise desse complexo jogo, né, político que é as eleições no Brasil. Até o Adir estava falando aqui. A capacidade técnica, né, que tem a Justiça Eleitoral de, em pouquíssimo tempo, coletar essa quantidade de votos e imediatamente processar e mandar isso para os resultados, né, já saiu os resultados. Então, é um sistema fantástico. Acho que a gente vive no Brasil hoje, talvez sem dúvida nenhuma, a maior eleição eletrônica, né, do planeta. Né? Dentro desse aspecto, o TRE é um primor espantoso, né? Nós saímos daquele processo antigo, né, das eleições, lá o primeiro trabalho, a primeira coleta de votos que se tinha, não sei se você sabe, Madruga, mas funcionava o seguinte: a Justiça Eleitoral imprimia um envelope, entregava o envelope para as pessoas e as pessoas colocavam nessa urna qualquer coisa. Podia ser um santinho a própria pessoa fazia a sua cédula, né? E depois o sistema se encarregava de contabilizar isso, não havia uma sistematização. A partir da década de 50 se começa a ter a ideia das cédulas impressas, né? E só recentemente, na década de 90, que você tem esse processo eletrônico. Então, sem dúvida nenhuma, um primor do ponto de vista da capacidade técnica. Agora, subjacente a esse primor técnico, né, nós temos o debate político, nós temos os partidos, né, nós temos as expectativas, nós temos aí uma série de injunções sociológicas, antropológicas, políticas regionais, municipais, estaduais, né, as cacicagens, né, a nível nacional, e que não são poucas, que não são poucas, né? Então, esse sistema, você tem dois sistemas interessantíssimos, né? Essa competentíssima Justiça Eleitoral brasileira, a nossa capacidade técnica de produzir uma eleição eletrônica com resposta muito rápida, né, nesse sentido, de coleta e de entrega de votos, e o sistema político efetivo, né? Que esse temos que discutir. Agora, professor Adilson, o senhor falou aí das urnas eletrônicas, da época que nós vimos lá do sistema do envelope, depois da cédula, onde você marcava lá o nome do teu candidato, e muitas vezes o cara dobrava a cédula e botava, o Madruga deve lembrar isso aí, botava alguns bilhetinhos, sim, alguns recados para os políticos dentro. Isso era o ponto mais interessante de uma eleição, né? O eleitor se manifestava não apenas no voto, mas ele colocava, digamos assim, os seus argumentos do porquê, ou reclamava disso, daquilo. Agora, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: nós estamos caminhando, nessa eleição agora, já tivemos várias cidades brasileiras que tiveram um sistema de biometria, onde as pessoas já têm cadastrado a sua impressão digital e não há como alguém votar por ele. Por quê, professor? O senhor acha que nesses tempos modernos hoje ainda existem esses currais eleitorais, onde algumas pessoas ou alguns políticos se valem dos títulos de eleitores de algumas pessoas para votarem em nome dele? Esse sistema de biometria é necessário porque isso é uma prática comum ainda? Então, o sistema de biometria é um avanço no sistema da urna eletrônica, né? Acho que é interessante falar que a urna eletrônica foi a primeira vez que o TRE, né, que o TSE, na verdade, conseguiu unificar os cadastros dos eleitores. Antes da década de 90 nós não tínhamos. Você poderia fazer um título de eleitor aqui, outro título de eleitor em São Paulo, não havia um cadastro único, né? Então esse sistema eletrônico possibilitou essa unificação do cadastro a nível nacional. Uma das exigências hoje é que você identifique melhor, né? E essas tecnologias estão avançando, tecnologias da informática estão avançando, e se permite hoje não apenas o documento identificando, mas também
uma identificação por digital ou por outro sistema. Então é bem-vindo, eu acho que do ponto de vista da segurança, dá para o eleitor uma segurança maior, né? Dá para o político, para o partido, uma segurança maior. Mas agora, doutor, eu tenho observado, claro que é importante e o avanço tecnológico para garantir a segurança e também a tranquilidade dos votos. Agora, eu não vejo no país uma preocupação mais maciça na questão da consciência do voto, até porque eu tenho percebido que a cada eleição que passa, isso no Brasil, olha, 2.200.000 eleitores deixaram de ir às urnas. Isso dá pouco mais de 14% maior esse índice do que em 2008. O eleitor, ele deveria ir para as urnas para exercer o seu ato de cidadania, ou seja, o direito. Mas eu vejo que o eleitor está indo para cumprir a obrigação. Isso não é ruim para a democracia brasileira? Eu acho que é, Maduro. Eu acho tanto que eu defendo o voto facultativo, não o voto obrigatório. Embora alguns analistas digam que o voto facultativo, o voto obrigatório é um voto democrático, porque ele foi o marco legal, né, instituído depois da ditadura militar, né, já no período democrático, né, nós democraticamente decidimos que o voto seria obrigatório, né. Então, o que o eleitor está sinalizando é que alguma coisa não está funcionando bem no sistema político, né. Algumas situações o voto nulo e branco para vereadores foi maior do que os 4, 5, 6 primeiros eleitos, né? Sim. A soma de todos, né? Os primeiros eleitos. Como Londrina, em várias cidades, teve locais com 25% de abstenção, né? Que foi um índice altíssimo de abstenção, né? Então, o que sinaliza que precisamos repensar isso, né? Existem alguns locais onde o voto é facultativo, tem um nível de abstenção menor que o nosso, né? No mundo todo, né? Existem alguns locais que o voto obrigatório tem nível de abstenção maior que o nosso, então é um sistema que precisa ser revisto. Eu acho que isso coloca um debate, né? Agora, com relação à consciência, é um direito do eleitor também não ir votar, né? Obviamente, ele vai assumir Mas e a consciência desse eleitor que usa a contrapartida para ir votar? Eu vou votar e aqui temos que ser aberto, né? Eu dizia em programas anteriores, até com o Dom José, que antigamente o eleitor pedia dentadura, hoje já pede implante, IPTU e tantas outras. Mas a moeda de troca agora, infelizmente, a gente percebeu e lendo os jornais no país todos os comentários, infelizmente é o combustível. Que consciência é essa? Então, esse é um outro problema, né? Um problema seríssimo no Brasil, principalmente nas majoritárias é menos, né? Mas nas proporcionais a questão é mais complicada, né? Então a gente via muito, mesmo conversando com pessoas do Brasil todo, né? Olha, eu já defini, o sujeito fala, eu já defini para prefeito, mas para vereador estou esperando, né? O que ele está esperando, a gente não sabia exatamente, né? O que era essa espera. Era o pedido. Era o pedido, né? E agora, a grande verdade é a seguinte, se tem alguém que corrompe, tem alguém que é corrompido, né? Então a Justiça Eleitoral tem feito um trabalho, inclusive em Londrina recentemente, um grupo acho que de 14, 15 eleitores foram condenados, né? Os vereadores perderam seus mandatos, tem alguns vereadores presos, né? Perderam seus mandatos. Então a Justiça tem tentado fazer o trabalho, né? Vi hoje mesmo na televisão algumas propagandas, né, do Tribunal Superior Eleitoral alertando para a necessidade de um voto consciente, não vender o voto nas eleições, porque até eles usam uma figura de linguagem lá, um dinheiro sujo, né? Tem umas notas de R$100, todas elas sujas, né? Então, de fato, a consciência política de grande parte, ou de parte significativa da população não é muito grande, né? Agora, aquilo que a gente falava anteriormente, né? Será que o voto obrigatório não facilita, né? Os partidos, qual é o trabalho que os partidos vêm fazendo pedagógico? Qual é o trabalho partidário que os políticos fazem ao longo dos 4 anos, né? Sim. Então, no atual modelo, o político mais esperto, ou aquele candidato mais esperto, entre aspas, né, ele se vale desses recursos, né, chega lá e compra a quantidade de votos que ele acha necessário e se tem gente para vender, né. Mas aí é que está, doutor. Até o Adir dizia, se tem gente que compra, porque tem gente que vende. Mas a punição é tão pouca pelo número exorbitante de barbaridades que ocorrem
na troca de voto nas eleições, não só aqui em Francisco Beltrão, mas estamos falando assim, a nível de país. Acho que a condição é muito pouco. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Dr. Adilson Alves, ele que é sociólogo com doutorado em Ciências Humanas. Claro, estamos falando sobre eleições 2012. Mafessoni Retífica de Motores e Distribuição de Peças. Excelência no atendimento e qualidade total no serviço executado. Mão de obra capacitada. Mafessoni Retífica de Motores. Fone 3524-4720. Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Assis, centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios. A Unopar Virtual tem o mais avançado modelo de ensino à distância do Brasil e oferece cursos de graduação, pós-graduação e graduação tecnológica para impulsionar sua carreira, porque o mercado de trabalho busca sempre os melhores e para ser um deles, você precisa da melhor formação. Procure um polo da Unopar Virtual perto de você. São mais de 3.000 telesalas em todos os estados brasileiros. Vestibular Nacional Unopar Virtual. Inscrições abertas. A maior universidade de ensino à distância do Brasil. Seu carro bem regulado economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Iniciamos o segundo bloco no programa Neto Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Adilson Alves, ele que é sociólogo com mestrado, com doutorado em Ciências Humanas, professor da nossa grande UniOeste. Não podemos esquecer de citar aqui, né, doutor? Doutor, nós falamos aqui da questão da troca, da contrapartida, do voto, eleitor e candidato. E recentemente também nós vivemos agora aqui as eleições travadas por uma lei encabeçada por milhões de assinatura pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a chamada ficha limpa. Eu acho que se o povo tivesse a consciência de votar, não precisaria de uma lei dessa. A pergunta, então, doutor, qual é o perfil dos nossos eleitores brasileiros? Então, Madruga, o perfil do eleitor brasileiro é como o Brasil, complexo, né? Com uma quantidade enorme de problemas regionais, locais, níveis diferentes de percepção política, níveis de escolaridade diferentes, renda diferente. Então, o nosso eleitor é o que nós somos. Né? Não tem, o nosso político que nós elegemos é aquilo que nós somos. Então, não dá para nós reclamarmos apenas dos políticos, né? Se a gente não olha a base, né? Se a gente não olha... Então, a eleição ela revela toda essa complexidade, né? É uma sociedade que tem extremos, eu acho, né? Essa lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, né? Que é um grande avanço, né? Talvez seja, nos últimos anos, o nosso maior avanço no sistema político, já que não há uma reforma política, né? Já que essa reforma não é feita. A CNBB e outros, né? Todas uma série de entidades, né? De base coletaram uma quantidade absurda de assinaturas e conseguiram passar a ficha limpa, que deveria ter sido aplicada na eleição passada e foi aplicada apenas agora, né? Então, o brasileiro, ou o eleitor brasileiro, revela essa complexidade que é a sociedade brasileira, né? Agora, professora Adilson, deixa eu só perguntar uma coisa. A gente percebeu um fenômeno nessas eleições, principalmente no legislativo, as câmaras de vereadores. Houve uma renovação grandiosa. Não foi um fenômeno aqui em Beltrão, dos vereadores que foram eleitos em 2008, nós não tivemos nenhum vereador reeleito agora. Apenas 2 vereadores que foram eleitos agora que exerciam mandato de suplência.
Cascavel, por exemplo, apenas 2 vereadores do mandato passado conseguiram sua reeleição. Se você pegar Curitiba, Londrina, São Paulo, houve uma situação idêntica. Havia uma sensação, parece uma vontade muito grande de mudança. O senhor, como sociólogo, o que o senhor atribui a essa vontade do eleitor de querer renovar, de querer mudar? O que fato que justifica essa mudança a nível nacional? Então, Adílio, eu estava dando uma olhada, não pegando a questão dos vereadores, né, que é uma questão importante, né, do legislativo, mas eu olhei o mapa das cores partidárias, né? O eleitor está procurando alternativas. Acho que o eleitor tem uma máxima que o eleitor sempre erra, né? Acho que não vejo assim. Acho que o eleitor ele tem as opções, né, que lhes são apresentadas, que os partidos apresentam a cada 4 anos, e ele tem um aspecto específico de escolhas apresentadas por esses partidos. Com relação especificamente aos vereadores, né, o que a gente está percebendo hoje é que não se tem um entendimento claro de qual é o papel que o vereador tem que exercer. Madruga, que é vereador, né, acho que a população às vezes se confunde um pouco de qual é o papel que o vereador tem que exercer. A população cobra do vereador função do executivo. Do executivo, né? O papel do vereador não é esse papel. O papel do vereador é fiscalizar, né, o executivo. Na maneira como foi pensada lá atrás, no século XVII, aquela ideia de peso e contrapeso. Então, mas, desculpa interromper, não é só do vereador. A população cobra principalmente dos deputados e dos senadores funções de executivo. Papéis que não são deles. Aliás, o legislativo como um todo hoje não está sendo entendido, né? Não está sendo entendido. Então, aquela ideia lá atrás que foi criada lá pelos filósofos da ciência política, né, no século XVI, século XVII, a tripartição dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, não é bem entendido, né? Existe uma certa confusão. Se você pegar, por exemplo, o judiciário tem agido, às vezes... Legislando. Né? Por quê? Porque o legislativo não legisla. E aí o judiciário age corrigindo as falhas, ou a inépcia, ou a inércia. Né? Fazendo leis que não é a sua função. Fazendo leis que não é a sua função. A sua função é aplicar. Então, o sistema que foi pensado foi um sistema de peso e contrapeso. Cada um tem um papel no sistema, e o sistema teria que funcionar daquela forma. Como nós não temos isso muito claro, há essa confusão, isso gera se cobra do vereador aquilo que ele não pode fazer, né? O próprio vereador, às vezes, não é formado, né? Não tem uma clareza, né? Do papel que ele tem que desempenhar. Tanto que a gente vê no programa eleitoral, aqui em Francisco Beltrão, especialmente, que a televisão cumpriu com a legislação eleitoral, ouvi vereador fazendo projetos de canalização de rio, contratação de médico, que não é de competência do executivo, é função do executivo. Ou até alguns vereadores propondo, e a gente acompanhou também, como você, como professor acompanhou, alguns vereadores propondo nos seus planos de campanha algumas coisas que não é competência do vereador, e sim de repente a nível estadual ou, quem sabe, federal. Federal, exatamente. Mas aí doutor, entrando mais aí no raciocínio, pegando um gancho do Adir, que ele tem colocado que as câmaras renovaram isso no país todo, houve a mudança. Mas eu gostaria de entender um pouco. Aqui em Francisco Beltrão, na verdade, ela não renovou, né? O que tem? Nós temos o vereador Dili Tonello, que se elegeu, mas ele já foi vereador no passado, não se elegeu numa outra, pois apoiou o irmão, já foi vereador. Nós temos o Tupi, já foi vereador, não se elegeu na vez passada, agora está eleito. A vereadora Lourdes Pazini já foi vereador no passado, não se elegeu no anterior, nessa teve boa votação. O Kleber Fontana também se elegeu, já foi vereador e retorna agora. E os outros dois que o Adir já mencionou, que a Lenir também já foi vereadora, e agora o Paulo Grossi. Então, na fato, ela não renovou. Renovou 3. Aí que foi a Celupe, né? Celupe, o Robertson e o Afonso. E o Afonso, mas que o Afonso também tem agente público desde 80, final da década de 80. Por que isso, doutor? Será que é falta de lideranças novas? Porque a gente viu poucos candidatos novos nos partidos. Será que ele reelegeu essas pessoas, ele retornou ao mandato por falta de lideranças novas? Nós estamos pecando por isso? Eu acho que sim. Acho que no Brasil, como um todo, né, você não tem novas lideranças. Vamos pegar o exemplo das eleições nos Estados Unidos. Né? Pegar o exemplo agora com Barack Obama e o Romney. Né? Eu vi esses dias um debate, né, do Barack Obama com o Romney. Por que o Romney é candidato agora? Por que o McCain, que foi candidato contra o Barack Obama, não é candidato de novo contra o Obama?
porque lá há um processo de renovação constante dos quadros, né? Diferentemente do nosso. Possivelmente na próxima eleição, quem vai concorrer contra a Dilma vai ser o Serra, né? Ou Serra, ou Alckmin, né? Ou Aécio. Eu acho que é o Aécio. São esses três possíveis. Mas são velhos políticos, com 40, 20, 30 anos de carreira política, né? São sempre os mesmos, né? Então, os quadros não vêm se renovando, os partidos não têm conseguido fazer renovação desses quadros. E agora a pergunta é, por que os partidos não estão fazendo renovação dos quadros? Porque os partidos não estão fazendo trabalho de base. Nós não temos mais aquele trabalho que você tinha na década de 80. De formação política. De formação política, que o PT, por exemplo, fazia. Se a gente pegar o modelo de São Paulo, né, o Celso Russomano, quem é que faz essa interlocução entre as necessidades do povo e essa interlocução política? Quem está fazendo isso hoje são as igrejas pentecostais, as igrejas vinculadas a trabalho de base. Desapareceu aquele trabalho de base político. Então, desaparece aquele debate político. Você não tem, por exemplo, em São Paulo, os chamados movimentos sociais, eles praticamente desapareceram do debate. Russomano apareceu como o quê? Ele emergiu como um paladino da justiça, né? É o sujeito que defende lá o interesse do consumidor, né? E tem uma forte penetração junto com as igrejas protestantes, né? Sim. E esse é a novidade, né? O PT tem tentado, de certa forma, como o Haddad em São Paulo, tem tentado trazer novas lideranças, né? Apresentar construir novos nomes. O que as igrejas estão fazendo em São Paulo foi o que os sindicatos da ABC Paulista e tantos outros fizeram em campanhas... A própria Igreja Católica, né, com o trabalho eclesial, os grupos eclesiais de base fizeram na década de 70, década de 80 e meados da década de 90, agora as igrejas pentecostais, só que numa outra percepção, né? É um trabalho muito mais, ele é muito menos político, ele é muito mais moral, no sentido, né, como Silas Malafaia e outros, né? Ele tem mais um cunho religioso do que propriamente uma discussão política, né? O político passa a ser um elemento não tão evidente no processo, né? Acaba sendo uma vinculação mais religiosa. Então, isso, de certa forma, para a gente pensar do ponto de vista da política clássica, né? Ela é prejudicial, né? Porque os partidos não conseguem renovar os seus quadros. Já os Estados Unidos faz um processo um pouco diferente, né? Não é o McCain, que é o candidato contra o Obama. Agora é um outro candidato, um outro senador, governador, né? Que emergiu nas primárias lá dos Estados Unidos, um amplo debate no partido, e emergiu como liderança. No Brasil isso não aconteceria. No Brasil você teria o candidato derrotado na eleição passada como o Serra 3, 4, 5 vezes, né? O mesmo próprio Lula, né? Que foi 3 vezes candidato, né? O partido não tinha. Então essa necessidade de criar novas lideranças, né? Talvez o vereador tenha um papel importante, porque ali surgem, né, o celeiro, né, de novas ideias, novas lideranças. Do debate e da discussão. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saio daí. Estamos falando com o doutor Adilson, falando, claro, sobre eleições 2012. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISAnet. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. Concisanet. A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci, já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabicar. 2 elevadores, salão de festas com piscina, 3 modelos de apartamento, sendo apartamento com 2 suítes mais um dormitório, apartamento com 1 suíte e 2 dormitórios ou 1 suíte e 1 dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3524-1910. A Cressol nasceu no campo com o brilho do sol, cresceu como um fruto bem cultivado e se fortaleceu graças à determinação do agricultor familiar.
Essa é a nossa caminhada. Incentivar a permanência no campo como fonte de renda e qualidade de vida. A Cressol está sempre junto para viabilizar novos projetos. Uma verdadeira cooperativa é aquela que todos ganham. Cressol. Juntos somos fortes. Alto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Alto Posto São Carlos, 3523-6035. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kazinski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838. Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Magrão, 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 magrão. Francisco Beltrão tem lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho. Todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol. Ou, se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Adilson Alves, ele que é doutor em Ciências Humanas da nossa grande UniOeste. Nós estávamos falando aqui no nosso intervalo sobre a fragilidade dos três poderes. Eu até fiz um comentário que o legislativo é o primo pobre dos três pilares da democracia. O senhor concorda com isso, doutor? Eu acho que o legislativo ele tem sofrido, Madruga, um desgaste muito grande ultimamente, né? Se a gente for pegar a década de 80, a década de 90, você tinha, por exemplo, grandes deputados, grandes senadores, né? Hoje essas figuras desapareceram praticamente, você não tem grandes lideranças. O legislativo tem sido empobrecido nas ideias, né? Vamos pegar um exemplo. Nós temos aí um problema de uma crise mundial que está afetando o Brasil de forma bastante sistemática, né? Cadê o Legislativo Nacional discutindo? Não tem, né? Me parece que vive-se, né, numa bolha, né? Brasília como se fosse uma bolha, pegando Brasília como exemplo, né? Verdade. Pegando uma bolha e desconectado e quando aparece na mídia, aparece processos, são processos contra o deputado X, deputado Y, deputado, né? E aí a população vai perdendo a credibilidade, vai desacreditando nos seus... E é fundamental, o Legislativo tem um papel fundamental, são os representantes do povo, né? São eles que nos representam, né? Mas aí, doutor, eu queria contribuir, Adir, até para que a gente leve o nosso telespectador a refletir um pouquinho. Eu tive o trabalho de estudar, professor, vou ser bem objetivo na minha análise. O Legislativo Beltronense, futuro Legislativo, Adir, vai assumir o ano que vem... Somando os votos dos 10 vereadores, dá 14.680 mil votos. Isso, em número de eleitores, corresponde apenas a 25% do eleitor. Baixa representatividade. Teoricamente, quem elegeu, que o voto elegeu dos vereadores, que são os 25%, vão elogiar o parlamento. Os outros 75%, hipoteticamente, que não elegeram, vão condenar. E os 14.680 eleitores, em número de população, corresponde apenas a 18% da população. Aí também mostra a baixa representatividade do poder, que, no meu entendimento, e eu gostaria de ver se o doutor concorda também, por essa fragilidade do poder legislativo. Também, mas os partidos têm um papel importante nisso. Sim. Aquilo que a gente falava, geralmente os partidos saem à caça de candidatos, né? Estava comentando aqui. Gente que empresta o nome, né? Ele sai a cara de candidato porque tem que ter cota e não sei o quê, tem uma série de questões. De novo, é a falta de trabalho de base dos partidos. Sim. Precisamos, os partidos, vocês precisam, né? Os líderes partidários
precisam voltar a fazer trabalho de base. Aliás, os partidos se sujeitam a pegar um cara que seja conhecido. Ele não analisa a capacidade, né? Isso mesmo. Desde que o cara tenha, digamos, seja conhecido e possa representar voto, venha para cá. Um jogador famoso como São Paulo fez muito disso, né? Nada contra o palhaço, mas buscando um palhaço. O próprio caso do Tiririca, que na verdade alguns até discutem e questionam a capacidade intelectual dele estar nessa função. Quer dizer, e assim como ele, tantos outros, cantor, jogador de futebol e tudo mais, porque o cara é conhecido. Embora essa eleição tenha um aspecto interessante, que essa eleição, esses exóticos, né? Nenhum foi eleito. São Paulo, por exemplo, não teve nenhum exótico eleito. Né? Então significa que o eleitor também está mais atento. Isso é bom, né? Esse eleitor que foi votar é um eleitor mais atento, né? Aquele que você falou, a renovação das câmaras, né? Um eleitor mais atento ao trabalho do vereador. Então é um ponto positivo. Na verdade, um ponto positivo. Acho que é um ponto positivo para o eleitor. Agora, professor Adilson, eu vejo o seguinte. Hoje, os partidos eles estão buscando pessoas populistas, buscando pessoas até oportunistas, né? E estão se preocupando pouco com o lado, digamos assim, estudioso, do lado intelectual da política. Será que, de repente, não é essa a grande falha? Hoje, digamos assim, nós não temos grandes políticos, não temos grandes oradores, não temos grandes estudiosos políticos. Essas pessoas estão se afastando, né? Então, quem tem sido procurado pelos partidos é o pessoal que está fazendo programa policial, né? Que está fazendo programas, que está na rádio, nas televisões, né? E são os mais procurados. O que tem mais popular, vamos chamar assim, né? Então, esses são os mais procurados, porque é mais fácil, você não precisa construir o nome. Né? Então, aí é aquela ideia de novo do trabalho de base, você perdeu o trabalho de base. Né? E aí o que você faz? Você acaba sendo, o voto acaba sendo quase como se fosse um programa de auditório, uma repetição de um programa de auditório. E aí a política perde. Aí o legislativo se enfraquece, por quê? Porque você não tem nomes que saibam defender o legislativo. Né? Porque as pessoas que estão lá, o Tiririca ou um jogador de futebol, né? Que são bons profissionais nas suas áreas, né? No caso do Tiririca, um ator, um bom jogador de futebol, ele não tem a dimensão política, muitas vezes. Né? E como ele é mais conhecido, ele acaba levando. Isso empobrece o executivo, empobrece o legislativo. Né? Isso que eu devia estar falando. Né? Então, aquelas pessoas que discutem, que estudam, né? Que têm condições de montar um projeto de lei, não vão ter chance de uma forma adequada, não vão ter chance de competir, porque para você é muito caro, né? O sistema eleitoral brasileiro é um sistema muito caro para você atingir o eleitor, embora a televisão permita isso, né? Mas ela tem um efeito pequeno, quem já é conhecido vai se beneficiar disso, né? Mas o eleitor tem sabido, acho que essa última eleição mostrou isso, né? Mas aí na Câmara de Vereadores ela não tem emenda parlamentar, deputados estaduais não têm emenda parlamentar, mas o Congresso Nacional Federal é uma vergonha. Os deputados, os 500 e poucos deputados, têm as emendas parlamentares que fazem das emendas são executivos, um balcão de negócio. Um balcão de negócio. Né? Então, quer dizer, saiu dos anais da casa, longe daqueles grandes discursos, aquelas grandes oratórias, aqueles grandes debates, aquele corpo a corpo, né? Aquela posição ideológica, e ficou ali, negocia uma emenda de um calçamento de uma escola. Os ideologistas desapareceram. Sim, né? E aí o que nós temos? Qual que é o vácuo que acontece? É o vácuo de ideias. Nós temos um legislativo pobre de ideias. Nós temos uma quantidade enorme de problemas a nível mundial, né? A nível econômico, social, né? Tecnológico, universidades, problemas sociais tremendos, sem ideias. Bom, eu fiquei sabendo essa semana que um vereador usou 40 minutos na Câmara de Vereadores aqui em Francisco Beltrão para expressar suas ideias. O que aconteceu? Os demais colegas saíram da sala. Ficou a minoria. Então isso realmente é triste, porque na verdade deveria ser uma casa de debates de ideias. E quando você leva os debates de ideias, nem os próprios companheiros entendem o que está sendo falado. Esse é um exemplo, né? Um exemplo, né? Doméstico, né? Aqui, o Madruga, que é o responsável por esse discurso, né? Mas é um exemplo, né? Você liga, por exemplo, eu assisto a TV Câmara, TV Senado, pobre, né? Discussão, às vezes o deputado está falando lá sozinho, né? Ou ele está falando um discurso vazio, elogiando não sei quem, o grupo não sei o quê, o grupo de serviço tal, né? Sem nenhum tipo de construção, né? Não nos projeta, não nos seduz, né? Então esse tipo de coisa tem faltado, acho que está faltando. Claro, nós temos bons deputados, né? Temos excelentes, inclusive na nossa região, temos bons deputados, temos bons vereadores também, né? Mas a grande maioria perdida, né? Um debate empobrecido, um debate sem ideias. Até porque o eleitor,
procura nos deputados o deputado de resultado, que é aquele que traz emendas, né? Imediatismo. Isso é complicado. Mas eu sei, Adir, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho que pedir uma matéria que sempre debate, a gente sempre conversa aqui, Adir, fora das lentes da Câmara, da TV Beltrão, e eu não poderia também chamar essa conversa, o doutor, aqui com o questionamento do Adir, né? Virou as redes sociais um grande palanque eletrônico. Influencia na eleição ou não, doutor? Então, esse conceito de palanque eletrônico foi cunhado por minha professora de ciência política, a professora Maria Lúcia Vitor Barbosa, na década de 80, né, quando ela discutia a televisão, os primeiros debates televisionados. E agora assumiu essa dimensão absurda, né? Eu acho que as redes sociais ainda precisam ser melhor estudadas, né? É um fenômeno novo, absolutamente novo, né? Aquilo que o Adir falava anteriormente, inclusive, né? Mais destrói do que constrói. Né? Ela não tem uma legislação, né? Não tem uma legislação, é livre, aquela coisa toda, mas acho que ele tem um papel importante, né? Agora, sociologicamente falando, o que se constrói nas redes sociais são pequenas bolhas. Então, eu tenho lá, as pessoas que estão na minha rede social são as pessoas que eu conheço, né? São as pessoas que pensam mais ou menos como eu, né? Que curtem as mesmas coisas que eu, que têm mais ou menos as mesmas ideias. Então, são pequenas bolhas que as ideias são reproduzidas ali dentro, né? Mas ele não tem, as redes sociais especificamente, elas não têm a capacidade de mudar ideias. Talvez os blogs tenham um pouquinho mais, tem alguns articulistas, né, alguns blogueiros aí, que tem bastante, que conseguem desenvolver ideias mais sofisticadas e mais elaboradas e conseguem trabalhar algumas temáticas. Autoria e né? fundamentação. Com autoria e fundamentação. Já as redes sociais, eu acho que elas têm um papel de pulverizar aquilo, né? Elas, superficialmente, né, as informações, né? Não é uma discussão mais de base, né? Mas tem um papel importante. Eu acho que a reeleição americana voltando à eleição americana, teve um papel importante, né? Ela acaba transformando algumas ideias, acaba sistematizando algumas ideias e acaba fazendo com que elas se espalhem. Mas eu temo que a narrativa é muito individual. Vou pegar o exemplo americano, aquele Ocupe Nova York, né? Ocupe Wall Street, né? Sim. Mas aí ela teve grande influência, a rede social, o Facebook, na primeira eleição do Barack Obama. Os jornais internacionais e até mesmo nacional têm dito que não está influenciando tanto na eleição esse ano. Não, hoje o pessoal está mais Foi pragmático. o modismo? Não, acho que não. Acho que o eleitor americano está mais pragmático. Né? Ou, de repente, é um produto de consumo, consumiu, já está buscando outra novidade? É possível, né? Mas ele está mais pragmático. Qual que é o problema do americano hoje? É renda, é emprego. Né? Mas, doutor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero deixar aqui já, antes dos 30 segundos, para suas considerações finais, Adir. Vamos convidar o professor para a gente trabalhar um programa somente sobre a importância das redes sociais a nível de Brasil e de mundo. Fica aqui esse desafio, professor, para um outro dia a gente só tratar sobre redes sociais? Fica combinado? Aceito, vamos. Então, fica lacrado aqui o nosso compromisso para a gente trabalhar sobre essa questão das redes sociais em nosso país. Chegando ao final aí, doutor, eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Não, Adir e Madruga, eu queria agradecer o convite, né? Eu acho que esse momento é um momento importante que o Brasil está vivendo, né? Essas eleições, elas renovaram as nossas câmaras, né? Foi a primeira eleição da ficha limpa, né? Isso é também um marco, né? Tem um papel importantíssimo daqui para frente, né? Existiu essas denúncias, acho que hoje, com relação à compra de votos, acho que a sociedade vai responder, né? Embora vá demorar um pouquinho para responder essas questões. Isso não foi somente aqui, mas em todo o Brasil, essas denúncias, elas vieram à tona. Então, eu acho que nós estamos num processo, está amadurecendo. Nosso sistema eleitoral é um sistema recente, né? Tudo que nós estamos discutindo hoje aconteceu depois de 88, né? É um sistema recente, um sistema que respondeu rapidamente, com uma capacidade técnica muito espantosa, né? Então, agora falta um trabalho dos partidos, né? Isso ficou patente, ficou evidente nessas eleições. Os partidos estão desaparecendo, aqueles partidos ideológicos, né? Sim. Eu estive em Florianópolis recentemente, um pouquinho antes das eleições. Quem chega em Florianópolis, por exemplo, e não conhece os partidos, tem a impressão que você está num grande jogo do bicho. Vote no número X, vote no número Y, vote no número tal, né? Os números apareceram mais do que os próprios partidos.
Então, houve uma desideologização do debate. E muito. Que é prejudicial. Mas, professor, quero agradecer aqui, doutor, a sua participação aqui no programa, né? E dizer para os nossos telespectadores, assim, citando uma frase, já que esse programa tratou da eleição, a frase do grande filósofo que eu admiro muito, tenho lido muito, sobre Platão, né? Que ele fala que o castigo de quem não gosta de política é ser governado pelos maus. Né? Eu acho que é bem puro e bem certa a frase do grande Platão. Quero agradecer também, Adir, sempre a tua presença aqui no programa. Prazer. Tem enriquecido os nossos debates, acalorado as nossas discussões, ou como o pessoal tem dito aí fora, né, apimentando as nossas conversas. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá, www.dentrodofato.com.br. E até lá, e fique todos com Deus.